Só que o Estado ele se torna um monstro extremamente inchado, isso faz com que você requeira uma quantidade muito grande de funcionários públicos, de empresas para gerir todos esses programas, projetos nas diversas áreas, e o que acaba ocorrendo é que isso gera uma grande ineficiência. Então, nós temos um grande problema de gestão, porque você tem um Estado mastodôntico que é responsável por tudo que é necessidade do cidadão brasileiro. Eu vou conversar agora com Gilberto Braga, economista, especialista em finanças, que vem acompanhando atentamente a situação do endividamento dos estados aqui no Brasil. A situação é crítica, não é? Muito crítica. Na verdade, os estados brasileiros, eles sofrem com a crise econômica que já há 2, 3 anos se abateu sobre o Brasil, e essa crise gera dificuldades não apenas em termos do funcionamento da economia, mas nas suas manifestações mais concretas, que foi o aumento da taxa de juros, o aumento do desemprego. Hoje o Brasil tem 12 milhões de pessoas desempregadas numa população ativa de aproximadamente 100 milhões, então são 12% da força de trabalho que procura emprego sem ter o que fazer. E nisso o movimento da indústria e do comércio cai, e os estados que vivem, que se sustentam com a arrecadação de tributos, que é cobrada da renda e da fabricação e comercialização de produtos, deixa de ganhar recursos. Então a crise ela tem um efeito contagiante, porque a partir do momento que ela penetra dentro da sociedade, ela tem um efeito devastador e faz com que tenhamos uma situação econômica extremamente grave no Brasil. Quais os estados na pior situação? Os piores estados atualmente são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. São estados que têm algumas particularidades, mas que, do ponto de vista do seu equilíbrio fiscal, estão mais desequilibrados, ou seja, não conseguem sequer pagar a folha de pagamentos em dia, o que significa dizer que o salário do funcionário público que trabalha para os governos não recebe quando deveria pelas leis do Brasil. Esses salários, quando pagos, são pagos sempre muito tempo depois e, na maioria das vezes, eles são pagos de forma parcelada e depende sempre de entrar dinheiro no caixa dos governos, ou seja, de ter arrecadação para que o governo possa ter recursos para progressivamente ir pagando as dívidas que ele tem dos salários do funcionalismo. Gilberto, há aproximadamente 2 décadas foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, era exigido o maior controle de municípios, estados, da União. O que aconteceu nesse período, de lá para cá? Bom, a Lei de Responsabilidade Fiscal era uma lei que estabelece parâmetros de gastos para os governantes públicos. No passado, antes da lei existir, os governantes eles iam aumentando os salários, sobretudo próximo às eleições, e dessa maneira eles contemplavam o funcionário público com um salário maior, mas quem iria pagar a conta seria o governante seguinte. Então, na prática, era muito comum estados comprometerem 100% daquilo que arrecadavam com o pagamento da folha de pagamentos. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, esses parâmetros foram estabelecidos e se criou um teto de 60% da arrecadação, que é o máximo que os estados podem utilizar para pagamento de salário. Normalmente, depois da lei, nos últimos 20 anos, os estados ficam muito próximos desse limite, porque é sempre interessante para o governador pagar bem ao funcionalismo público, não apenas porque normalmente merecem ou até mesmo por interesse de ter apoio político desses grupos de funcionários. Com a crise econômica, o salário passa a pesar
acima desse teto, porque como a arrecadação cai e o salário não é reduzido, então o percentual comprometido com o pagamento da folha se torna superior ao máximo permitido na lei. Então isso faz com que vários estados se tornem desenquadrados e tenham que tomar medidas para tentar fazer esse reequilíbrio, o que determina a busca de novas receitas, o que é quase impossível numa época de crise, mas, sobretudo, diminuir a quantidade de funcionários na folha de pagamento. Então, é dado incentivos para que as pessoas se aposentem, para que as pessoas peçam demissão do serviço público e também se cortam os chamados cargos comissionados, que são pessoas que foram convidadas a trabalhar no setor público sem serem funcionárias públicas e recebem um pagamento de assessoria que elas fazem aos governos. Gilberto, pagamos muito imposto no Brasil e a fome arrecadatória de municípios, Estados Unidos, não tem fim, que mesmo em tempos de crise, muitos impostos estão sendo elevados. No entanto, a gente não tem o retorno disso que a gente paga como a gente vê em outros países. O que acontece, na sua opinião? Há um grande problema de gestão? Há um grande problema de gestão e um modelo político que está ultrapassado e que é apoiado num populismo político, ou seja, num apagreamento do Estado em relação ao cidadão, sobretudo o cidadão pobre, de baixa renda e que acha que tem o direito de ser servido pelo Estado de forma diferente dos outros cidadãos. De uma forma geral, a carga tributária brasileira é de aproximadamente 35% do PIB, o que significa que, em padrões de países desenvolvidos, nós não teríamos uma carga tributária fora da média. A grande questão é que você cobra 35% de carga tributária do movimento econômico, mas o serviço que é prestado com isso que é arrecadado é de péssima qualidade na maioria das vezes. Isso faz com que o cidadão comum ele pague o imposto, mas não receba nada em troca ou receba muito pouco, tendo que contratar privadamente aquilo que, pela Constituição brasileira, seria uma obrigação e um dever do Estado. Só para citar algumas coisas, a Constituição brasileira determina que a educação, que a saúde e a segurança são responsabilidade do Estado. 3 áreas vitais, sobretudo num país em desenvolvimento como o Brasil. Então, os brasileiros já pagam tributos para que o Estado dê escola, saúde, né, e proteção ao patrimônio, à vida, através da segurança pública. Mas, a partir de uma determinada faixa de renda brasileira, quem tem dinheiro que pode, contrata um plano de saúde particular, portanto, paga 2 vezes pela saúde, coloca os filhos para estudar numa escola particular, porque a escola pública não é de boa qualidade, então paga 2 vezes pela educação, né? E no local onde mora ele precisa ter câmeras de segurança ou vigias armados para tomar conta do seu patrimônio, o que faz com que ele pague também 2 vezes pela segurança pública. Isso você pode multiplicar para todos os outros segmentos da sociedade. O Estado brasileiro, de acordo com a Constituição atual, que foi editada em 1988, o coloca como responsável pela felicidade plena do brasileiro. No Brasil, praticamente tudo aquilo que deve ser feito é obrigação do Estado e nada é privatizado. Então, tudo é cobrado, até é dado gratuitamente pelo Estado. Só que o Estado ele se torna um monstro extremamente inchado, isso faz com que você requeira uma quantidade muito grande de funcionários públicos, de empresas para gerir todos esses programas, projetos nas diversas áreas, e o que acaba ocorrendo é que isso gera uma grande ineficiência. Então, nós temos um grande problema de gestão, porque você tem um Estado mastodôntico que é responsável por tudo que é necessidade do cidadão brasileiro. Qual a parcela de culpa da corrupção
na situação que vivemos hoje? Essa estrutura muito grande, ela permite que os grupos políticos se encasteguem e que tenham projetos que são projetos de poder. Esses projetos normalmente envolvem a corrupção, ou seja, a corrupção no Brasil não é apenas para o enriquecimento de um funcionário corrupto, mas também, e isso ficou muito claro nos problemas que o Brasil tem atualmente, com a operação que é conhecida como Lava Jato, para gerar recursos para se fazer campanha política, ou seja, se desvia recurso público para que você possa utilizar esses recursos para a promoção de políticos que serão eleitos comprometidos com uma determinada máquina. Então não há um interesse real nessa transformação, porque isso faz parte não de um projeto ideológico, mas um projeto de sustentação e manutenção de um determinado grupo no poder. A reforma da Previdência, você acredita, pode minimizar esse problema, esse inchaço do Estado? Olha, a reforma da Previdência certamente é necessária. É lógico que no Brasil há uma discussão muito grande sobre os direitos e sobre o alcance dessa reforma e do que está sendo proposto. A reforma ela é necessária porque o modelo previdenciário brasileiro foi idealizado nos anos 60. Portanto, é um modelo que tem quase 60 anos que foi instituído. E naquela época, a vida média do brasileiro, ou seja, a expectativa de vida do brasileiro, era ao redor de 60 anos. Então, se aposentava com 60 anos, as mulheres, sobretudo, os homens com 65 anos. Hoje, o brasileiro vive, em média, 79 anos, ou seja, nós avançamos a sobrevida do brasileiro, o que em termos financeiros significa que uma pessoa que se aposentou aos 50 anos, ela terá que ser sustentada por quase 30 anos pelo Estado, sendo que ela não contribuiu para isso enquanto estava no seu período ativo, formando um fundo para a Previdência Social. Gilberto Braga, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Ducascope TV. Eu que agradeço, é um prazer. Prazer é nosso. Luciane Miranda para a Ducascope TV.